Nem aparece tudo na imagem, isto é book haul de aniversário. São 20 livros. Por isso mesmo eu só vou mostrar os livros que eu recebi em abril. Não vou mostrar livros que comprei em abril. Depois fica para o próximo mês. Ora, vou começar com estes dois livros. Estes foram, por acaso, não foram de aniversário. Foram da Páscoa. E eram dois livros que eu já estava de olho neles há algum tempo. Histórias Bizarras, da Olga Tokarczuk. Este livro é único. Tem aqui umas coisas que não estão muito bem impressas. É legível na mesma. É legível na mesma, mas tem assim uns erros de impressão. Eu já li um livro da autora, gostei. E eu quero ler mais coisas da autora, mas ainda não tinha escolhido o que ler a seguir. Contos, parece-me bem. Depois outro livro que eu comprei foi... que comprei porque fui eu que escolhi os livros, não é? Portanto, mas que eu recebi pela Páscoa. A Temporada de Furacões, da Fernanda Melchior. Eu já não me recordo quem é que vi inicialmente a ler este livro. Acho que até era a versão em inglês. Entretanto disseram que estava traduzido para português e ok. Pronto. É isso mesmo. Há de ser um livro que há de vir cá para casa. E agora cá está ele. Próxima secção. Porque não podia haver aniversário sem livros da British Library. Então, desta vez foram 4. E são alguns de capa dura. Eu de capa dura de quase todos Tales of the Weird, mas não fazem parte da coleção Tales of the Weird. Este é o The Little Blue Flames and Other Uncanny Tales by M.M. Burrage. Não é das edições mais resistentes, na medida em que isto é... a capa é tipo em papel. Mas por dentro este cor de rosa shocking. E é contos de um autor que eu nunca li, mas que fiquei com curiosidade quando descobri nesta coleção. É um autor dos anos 20 e 30, portanto estes contos são dessa altura. E pronto, agora já os posso ler. Quando é que eu vou fazer? Não sei, mas já os posso ler. Este também foi um outro que eu já andava de olho desde que ele saiu. É o Fearsome Fairies, Haunting Tales of the Fae. Tem vários autores que eu já li e gosto, como Arthur Machen, o M.R. James. Discutível se gosto ou não, mas já li algumas coisas e gostei, outras nem por isso. Angela Carter, Charlotte Riddle. Estas coleções estão muito bonitas. Este é verde. Refaço por dentro. Inclui às vezes algumas ilustrações, porque uma parte dos contos que aparecem nestes livros eram contos que apareceram em revistas ou... Sim, essencialmente revistas. E alguns tinham ilustrações, portanto faz sentido virem ao lado dos livros. Outras não tinham. Este é um calhamaço. Depois, este que saiu o ano passado e que eu também dava olho nele, Celtic Weird, Tales of Wicked Folklore and Dark Mythology. Mais uma vez, estas capas são muito fixe. Lombada. Contracapa. Agora já não temos uma cor tão berrante no interior. E este tem histórias da Escócia, Irlanda, Bretanha, Wales, que agora não me esquecer como é que se diz, Cornwall, e gaélico também. Parece-me bem. E o último destes da British Library foi aquele que já estava na minha wishlist já há mais tempo, que é o The Open Door and Other Stories of the Seen and Unseen, de Margaret Oliphant. Eu já li, penso que foi histórias de fantasmas desta autora e queria ter um livro que fosse só com contos dela. Não existem muitos, ou pelo menos neste momento no mercado não existem muitos, portanto eu quando descobri este, ele foi para a minha wishlist. E agora aqui está ele. Este, pronto, nota-se mesmo que é dos mais antigos, que ainda não tem assim umas guardas todas pampanantes. Porque os outros guardas, para além de ter uma cor espampanante, têm um padrão. Às vezes subtil, mas tem um padrão. Pronto.
e a minha coleção de livros da British Library aumentaram exponencialmente. Aliás, eu até mudei este sítio recentemente, elas passaram daqui deste cubículo foram trocados para uma prateleira que está por cima da minha cama, onde eu costumava ter livros de Stephen King. Portanto, Stephen King foi demovido e foi substituído pela British Library Tales of the Weird. Ora, depois, estes... eu acho que são 10 livros, são todos sobre... de alguma maneira sobre... entre mitologia e contos de fadas. Alguns foram completar coleções, outros foram comprar coisas que eu queria ler e que ainda não tinha. Este, por exemplo, foi para completar uma trilogia, que é Irish Myths and Legends, do Michael Scott. Eu já tinha o Irish Folk and Fairy Tales Omnibus e o Irish Ghosts and Hauntings, do mesmo autor, com estas capas fantásticas, com estas ilustrações. Este também era um livro que já andava debaixo do olho já há bastante tempo. Victorian Fairy Tales. Este livro faz parte do Oxford World Classics, que para quem gosta de ler clássicos e queira ou goste de ler em inglês ou consiga ler em inglês, tem alguma qualidade. Isto tem ilustrações por dentro. Estou de olho também num outro livro de uma outra coleção, mas quando eu chegar a uns que são dessa coleção, depois falo sobre ele. Existe um outro livro de contos de fadas vitorianos que eu também gostava de ter, porque a época vitoriana modificou um bocadinho a maneira como os contos de fadas são percepcionados, pelo menos no Reino Unido. E é uma coisa que eu acho interessante. Depois também da mesma classe, na mesma da Oxford World Classics, finalmente comprei o de Mabinogion, que eu já tinha começado a ler quando... há 2 ou 3 anos. Quando li o quê? As Crónicas de Pryden, Alexander Lloyd, acho que é o nome do autor, porque ele está ligado às histórias celtas e dizer escocesas também, não tenho certeza. Pronto, este está relacionado com o de Mabinogion. Tenho que sempre olhar para dizer o nome, para não dizer asneira. Está relacionado com mitologia celta, com romance arturiano. Exatamente. Welsh Medieval Masterpiece. Welsh, portanto, escocês. Eu não estava muito longe daquilo que queria dizer. Mas foi um livro que eu comecei a ler isto em e-book, mas depois pensei, não, eu quero ter isto em livro. Houve uma tentativa que se perdeu no éter, o livro perdeu-se entre chegar à minha casa e não chegar à minha casa, perdeu-se. Depois, este ano tenho feito algumas leituras relacionadas com contos de fadas. Pronto, descobri ou redescobri ou recordei que não tinha nada do Charles Perrault, que eu nunca sei dizer o nome do senhor, portanto vou tentar dizer em inglês, uma proximidade em inglês, porque se tentar dizer em francês, sai a geneira. Este é o The Complete Fairy Tales. Mais uma vez, tem ilustrações. Aliás, todas estas páginas que são mais escuras são ilustrações. Do Gustave Doré, portanto, faz sentido. Não sei se ele era contemporâneo. Teria que ir ver. Pronto, e quando comprei aquele, eu já andava também de olho neste, que este parece uma fatia de fiambre de livro, que é The Fairy Tales of Charles Perrault, mas eu penso que estes foram reescritos pela Angela Carter. E pronto, tudo o que tem a ver com contos de fadas e Angela Carter, para mim é algo que tenho que ter nas minhas estantes. Gostei de tudo aquilo que li dela e, portanto, este era essencial que viesse para as minhas estantes. Mas não fazia sentido não ter o original e começar a ler este. Portanto, tiveram que vir juntos. Quer dizer, não tinham que vir juntos, mas na minha cabeça fez sentido. Depois, arranjei 3 livros de uma coleção que eu não sei se quero ter todos, mas é esta coleção que também tem uma de contos de fadas vitorianos. Esta é uma edição antiga, as outras edições são mais recentes. Portanto, isto é o Pantheon Fairy Tale and Folklore Library e este é o Russian Fairy Tales, porque eu
de contos russos não tenho nada dos minhas instantes. Porque posso ter em alguma das várias coletâneas que eu tenho, se eu estiver a olhar para baixo é porque estante que eu tenho à minha frente eu não tenho esses livros. Posso ter algumas coisas, mas são soltas. Não tinha assim nada que tivesse só, exclusivamente, contos russos e que fossem. Que tivessem sido colecionados, não é bem esta palavra certa, mas agora irá funcionar esta, colecionados mesmo na Rússia. Portanto, porque existe uma diferença entre os contos tradicionais de cariz literário e os que são recolhidos junto a pessoas comuns. Por isso mesmo. Este faz entrar na segunda categoria, que torna a coisa mais interessante. Depois, este é da mesma coleção, mas são uns desenhos mais modernos. Umas capas mais... Este é o Favorite Folk Tales from Around the World. From África, Burma, Checoslováquia, que já não existe, Turquia, Vietnã, Wales, Gales, país de Gales. Pronto, à volta de 150 histórias de fadas de 40 países e culturas diferentes. Por acaso não me recordo se tem alguma coisa de Portugal. Exato, não tem nada de Portugal, mas tem de Espanha, que não é a mesma coisa, mas pronto. E foi este também, The Norse Myths, que é sobre a mitologia nórdica, portanto, 32 Classic Myths da Escandinávia e não só os mitos, mas também como é que estes mitos chegaram aos dias de hoje, que também é uma coisa que é interessante. Eu, de mitologia nórdica, sei pouco, muito pouco. Tenho o livro do Gaiman para ler, tenho uma duologia, sim, da Joan Harris, em termos de fantasia, que foge um bocadinho depois àquilo que são os mitos, mas portanto, acho que vai ser interessante ler essas três coisas e ter perspectivas diferentes. Depois consegui arranjar uma bíblia de contos de fadas, que é o The Oxford Companion to Fairy Tales, The Western Fairy Tale Tradition from Medieval to Modern, editado por Jack Zipes. E isto é literalmente entre uma bíblia e aliás, é mais uma coisa tipo enciclopédia. Eu não li toda, mas já dei uma vista de olhos. É engraçado que, sim, tem um capítulo só sobre o Portugal. Ao contrário das outras coisas que não tem, este tem. E pronto, isto vai ser talvez das próximas coisas que estão aqui, das próximas que eu quero ler, porque e com isto a minha lista de desejos vai aumentar substancialmente, porque vou aprender muito com este livro. E por último desta pilha é este livro. O Nursery Rhymes da Paula Rego, mas dá 2 passos atrás. As Nursery Rhymes não são da Paula Rego, as ilustrações são da Paula Rego. Eu durante muito tempo tive um póster desta ilustração pendurado no meu quarto. Depois tirei quando pintámos e numa das leituras que eu fiz este ano, eu acho que foi o do The Irresistible Fairy Tales do Jack Zipes, era mencionado este livro, que tem uma introdução da Marina Warner, que também é uma pessoa que é especialista na área de contos de fadas e de análise de contos de fadas. E alguns destas ilustrações eu conheço porque tenho um livro que é sobre a obra gráfica da Paula Rego, portanto não é das pinturas que ela fazia ao óleo, mas de coisas que são mais assim a preto e branco e que são feitas com outras técnicas. E efetivamente as Nursery Rhymes que os ingleses estão aliás,
é deles, não é? Ahm, estas são deles. Nós provavelmente também temos as nossas. Esta aqui é a capa do livro que eu tenho. E pronto, depois descobri este livro e tinha que vir. Porque a maneira como a Paula Rego retrata as nursery rhymes é diferente. Não é aquela coisa muito bonitinha para as crianças. Ela tem ali uma componente um bocadinho mais assustadora. Para além da componente assustadora, é também subversiva. E por isso mesmo eu quis ter este livro para ver os textos e as imagens, porque o outro livro que eu tenho tem algumas das imagens, mas não tem os textos. E não conhecendo os textos, às vezes perde-se um bocadinho, porque é suposto estas imagens estarem ilustradas o texto. E agora aquela parte em que eu vou partilhar alguns livros que eu recebi de amigos. Em algumas coisas havia mais coisas, mas eu vou só mostrar os livros porque algumas das coisas já foram consumidas e as outras já estão guardadas. Portanto, esta é uma BD, foi a Sofia do The Daily Masses que me ofereceu. É A Teoria do Grão de Areia, de Schwitten e Peters. E acho que isto chama-se As Cidades Obscuras. Isto é o tomo 1. Eu achei imensa piada o facto de eu ver dentro de um... Agora não lembro o nome disto, fantástico. E porque o formato é na horizontal, não é tão normal na nossa BD, ou pelo menos na BD publicada em Portugal. Aliás, na BD publicada em geral. E também gostei do tipo de desenho. Eu acho que tem qualquer coisa destes autores, do Schwitten e Peters, mas não tenho a certeza. De ser uma coisa que eu levo uma próxima 48 horas, não é? Houve Corina Express, para quem segue no Instagram, se calhar viu a fotografia que tinha 3 embalagens. Portanto, uma delas é de aniversário, a outra é só para abrir no Natal, portanto tenho que aguentar 8 meses antes de eu poder abrir. Porquê? E havia uma terceira que, portanto, são algumas coisas que a Corina comprou em charity shops e que, por acaso, são todas para oferecer. Há um livro que eu ainda estou na dúvida se é para oferecer ou não, mas como são para oferecer, eu não os vou mostrar porque não quero dar spoilers. Eu já dou spoilers às vezes às pessoas de prendas que vou oferecer, mas este ano quero guardar segredo. E apesar de eu acho que já ter dito em algum sítio que iria oferecer aquele tipo de livros. Mas isso é outra questão. Se as pessoas se lembrarem, lembram. Se não se lembrarem, está tudo bem. Das prendas que a Corina, morrendo da noite, me deu para alguns anos foi este livro, em inglês, Ghost Story, do Kim Newman. O Kim Newman eu tenho, que por acaso também foi a Corina que me deu, tenho um dos livros do Anne Drácula, que é um reimaginar uma espécie de continuação do Drácula, mas supostamente casa-se com a Rainha Vitória depois dela ficar viúva. Não sei, parece-me ser algo interessante. Este é uma história de fantasmas. E pronto, eu gosto de histórias de fantasmas. Acho que vai ser uma leitura que vou gostar. E o outro livro é The Windhave Spirits, do Mackenzie Crook. É um livro sobre fadas, e é cartinho com o livro. E é ilustrado. Não conhecia. Aliás, não conhecia nenhum dos livros, mas acho que ambos são a minha cara. E por último, mas não menos importante, um livro que eu associo à pessoa que me ofereceu. Este é o The House of the Cerulean Sea, do T.J. Klune, que me foi oferecido pela Ana de Phoenix Flight. E ela fala muito bem deste livro. E agora já o posso ler. Mas sim, cada vez que vejo este livro eu lembro-me dela.
Foram estes os livros que eu recebi este ano pelo meu aniversário e Páscoa. Pronto, há 2 livros que são da Páscoa, mas pronto. Como a Páscoa também foi encostada ao meu aniversário, é quase a mesma coisa. Obrigada a quem enviou livros. Eu já o agradeci, mas agradeço novamente aqui. E até o próximo vídeo.